Olá pessoal, bem-vindos à Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e essa videoaula será sobre números racionais, começando com a parte 1, onde a gente vai estudar as frações. As famosíssimas frações, pessoal. Fração aí cai em tudo quanto é concurso, cai em tudo quanto é vestibular, cai no Enem, cai em tudo quanto é lugar de prova, porque é um número, é uma classe de números muito utilizada, ela faz parte do nosso cotidiano. E ela entra num conjunto de números diferentes aí, que são os números racionais. É diferente daqueles números inteiros e números naturais, que são os primeiros números que a gente estuda aí. Então, primeiro por definição, pessoal, o que são os números racionais, né, pessoal? Os números racionais são aqueles que são, não necessariamente são inteiros. Ou seja, são aqueles números quebrados, são os números com vírgula, são as frações, são as porcentagens, né? Todos esses números que não dão resultados exatamente inteiros, eles são números racionais. O que acontece é que os números inteiros também são racionais. Então toda a classe de números, na verdade, ela ganha um aumento aí. Os números racionais, eles são aqueles que são também os inteiros, mais esses números quebrados, que a gente chama, número com vírgula. 1,5, 2,4, 7,8, ou frações. 2/3, 4/5, 1/6 e por aí vai. Então são os números cujo resultado não dá um número inteiro, tá certo? Só para ter para caráter de revisão, pessoal, os números racionais, que não é a banda de rap, é representado pela letra Q estilizada, que é um Q com traço aqui assim. Então só relembrando, né, pessoal, os naturais eram o N, e os inteiros, o Z, né, que você podia cortar ou não. Os racionais são representados pela letra Q, estilizada aí, tá bom? Então os números racionais fazem parte dessa classe de números aí com números quebrados. E essa parte 1, a gente vai começar com o primeiro tipo de números racionais, que são as frações. Depois teremos números decimais, teremos porcentagem, então você vai ver toda a gama aí de números racionais, beleza? Vamos começar com as frações então, pessoal, definindo o que é uma fração. Bom, pessoal, fração nada mais é do que uma divisão que não foi feita. Estranho, né, pessoal? Que não foi feita. Mas é isso mesmo. Não foi feita ainda, vamos dizer assim. Vamos pôr um ainda aqui para dizer que a gente não fez a divisão. Por quê? O que é a fração, pessoal? A fração, ela sempre vai ser representada por dois números, ou seja, um número aqui, A, vou chamar de A, separado por uma barra, e um outro número, B, aqui embaixo. Então, essa é a estrutura básica de uma fração. Então, eu tenho um número A, um número B, a minha fração nada mais é do que isso. A sobre B. Então, existe essa já formalidade de palavra. Quando eu tenho um número em cima e outro embaixo, eu vou falar A sobre B. O que significa isso aqui na realidade? Isso aqui nada mais é do que A dividido por B. Tá? Só que na fração, nada mais é do que eu não estou fazendo a conta ainda. Eu só deixo indicado. Então, essa representação aqui está querendo me dizer o quê? Que eu estou dividindo A por B. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a divisão depois e chegar no resultado, ou eu posso deixar indicado assim, sem fazer a divisão. E essa representação que eu estou ainda para fazer a divisão é o que eu chamo de fração. E essa fração, pessoal, ela é um número, tá? Então eu vou deixar o A sobre B aqui de novo. E cada um desses dois números, que podem ser quaisquer números, tá? Tem nome. O número de cima eu vou chamar de numerador. E o número de baixo eu vou chamar de denominador. Então, uma fração nada mais é do que o numerador sobre o denominador, tá? Dois números aí inteiros que divido um pelo outro, tá? Quando eu não faço a divisão e deixo só indicado, essa indicação é o que eu chamo de fração. Difícil, pessoal? Não é, né? Às vezes o pessoal fica com dúvida na cabeça, o que é fração? É um número? Ela é um número. Só que nada mais é do que o número que eu ainda não fiz a divisão.
Então, por exemplo, se eu utilizar aqui, deixa eu colocar até aqui no cantinho aqui em cima. Por exemplo, quando eu tenho essa fração aqui, 4 sobre 5, que a gente também pode falar que é 4/5. Isso aqui nada mais é do que 4 dividido por 5. A diferença é que eu não fiz a conta ainda. Se eu fizer a conta, que nesse caso eu vou fazer, por exemplo, se eu fizer essa conta aqui, eu sei que vai dar 0,8. O que é esse 0,8? São os números decimais, que é a próxima parte aí que a gente vai estudar nessa parte de números racionais. Então a fração é um jeito de representar o número racional sem precisar fazer a conta de divisão ainda. Então eu sempre faço ele como uma divisão. Esse Q, inclusive, vem de quociente, porque vai ter a divisão para gerar um valor, um número. No caso da fração, eu não fiz a conta ainda. Então eu só deixo indicado. Então quando eu tenho a fração 4 sobre 5, nada mais é do que eu estou dividindo 4 por 5. Eu só não fiz a conta ainda e deixo indicado. Essa barra aqui é justamente a barra que indica a divisão. Tá certo? Então essa é a definição formal aí de fração. Tá? Só a representação de divisão. O que a gente vai ver mais aqui? Um conceito super importante que a gente chama de frações equivalentes. O que são frações equivalentes, pessoal? Então eu vou tomar como exemplo a mesma fração que eu usei aqui, no slide anterior. 4 sobre 5. Tá? O que é uma fração equivalente? Uma fração equivalente é uma fração que eu posso multiplicar ou dividir tanto o numerador pelo denominador por um número qualquer. E o resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, se eu pegar o 4 e multiplicar por 2, vai dar 8. E se eu pegar o 5 e multiplicar pelo mesmo 2, 5 vezes 2 dá 10. Tá? O que acontece? Quando eu faço isso, eu estou fazendo com multiplicação, mas você pode fazer com divisão também. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que 4/5 e 8/10 são equivalentes. O que significa que elas são equivalentes, pessoal? Elas são frações diferentes, mas representam o mesmo número. Tá? Por quê? Se eu dividir 4 por 5, eu chego em 0,8. Se eu dividir 8 por 10, eu também chego em 0,8. Ou seja, mesmo sendo números diferentes, o resultado da divisão é o mesmo. Quando isso ocorre, a gente tem frações equivalentes. Porque se essa aqui dá o mesmo número que essa, então essas duas frações são iguais. Porque são números iguais. E faz total sentido isso. Só que são números, são frações com números diferentes. Então, ao invés de a gente falar que são iguais, podemos até falar que são iguais, a gente usa uma palavra mais bonitinha, que são equivalentes. Tá certo? Sendo equivalentes, eu posso representar 4/5 como 8/10, 8/10 como 4/5. E por que isso vai ser importante? No próximo slide, a gente vai tratar das operações de soma e subtração de frações. E aí a gente vai usar justamente o conceito de fração equivalente, porque para a gente somar duas frações, a gente vai ter que transformar em duas frações equivalentes para poder fazer a soma. E é isso que a gente vai ver agora. Então é importante vocês saberem o conceito do que é uma fração equivalente, para agora a gente seguir para as... Começando, obviamente, com soma e subtração, tá? Então vamos lá, pessoal. Como exemplo aqui, eu vou somar a fração 1 sobre 2 com a fração 3 sobre 5, tá? Primeira coisa, que já não existe, então já é um erro fundamental aí que eu já vou descartar da cabeça de vocês. A gente não pode somar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então essa resposta aqui não vai ser 4 sobre 7. Isso não vale na soma e subtração de frações. Isso está errado, tá? Então, para você não fazer isso, vai ter um outro jeito da gente fazer a soma. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer exatamente o que a gente falou no slide anterior. Eu vou ter que transformar essas frações em frações equivalentes para eu fazer a soma. Por quê? Porque para eu somar fração, eu preciso que o denominador seja o mesmo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em cima, ó, 1/4, 1 sobre 4, mais 2 sobre 4.
1 sobre 4 mais 2 sobre 4, o que eu vou fazer? Se o denominador é o mesmo, que é o 4, deixa eu apagar aqui só para não confundir. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. 1 sobre 4. Opa, aí. 4. 1 sobre 4 mais 2 sobre 4. Essas frações eu posso somar? Posso. Por quê? Porque elas têm o mesmo denominador. Aí o que eu faço? Eu conservo o denominador e somo somente os numeradores. Então 1 sobre 4 mais 2 sobre 4 dá 3 sobre 4. Então para frações, pessoal, eu só posso fazer operação de soma e subtração quando os denominadores forem os mesmos. Então nesse caso aqui eu tenho o denominador 2 e o denominador 5. Então eu não posso somar direto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essas duas frações em frações equivalentes para que elas tenham o mesmo denominador. Quando elas tiverem o mesmo denominador, aí sim eu posso fazer a soma. Como que eu faço isso, pessoal? Então, eu já coloco aqui as duas frações indicadas. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que encontrar um denominador aqui e um aqui que seja equivalente às outras frações e eles sejam iguais. Aí você pensa, ó, denominadores iguais são denominadores que precisam ser comuns ao 2 e o 5. O que isso lembra, pessoal? Isso lembra o famosíssimo MMC. Então, pessoal, quando você tem, por exemplo, 2 e 5, qual é a fração equivalente que a gente vai usar aqui no denominador? Vai ser exatamente o MMC, o mínimo múltiplo comum desses dois números. Então, se você calcular o MMC de 2 e 5, você vai ver que você chega em 10. É o MMC de 2 e 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 10 aqui e 10 aqui. Ou seja, eu vou montar frações equivalentes com o denominador 10, que é o MMC dos dois números aqui. Tá certo? Bom, aí você olha, tá bom, professor, eu encontrei a parte de baixo que é 10, e a parte de cima vai ficar igual? Não vai. E aí a gente vai usar o conceito da fração equivalente, usando o famoso divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a primeira fração, 10, vem e divide por 2. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. O resultado eu multiplico pelo numerador. 5 vezes 1, 5. É esse número que eu vou colocar aqui. Então, 1 sobre 2 é equivalente a 5 sobre 10. Por quê? Eu pego o MMC que eu calculei, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 10 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1, 5. Tá certo? Próximo. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 3, 6. Ou seja, 6 sobre 10 é equivalente a 3 sobre 5. Agora, os denominadores são iguais. O que eu posso fazer? Posso colocar o denominador como comum e somar os dois números de cima. 5 mais 6 dá 11. Então, 1 sobre 2 mais 3 sobre 5 dá 11 sobre 10. Tranquilo, pessoal? Não é difícil. A questão é que você tem que lembrar o MMC para fazer a conta e fazer a soma adequadamente. Olha aqui o de baixo, ó. 5 sobre 6 menos 1 sobre 4. Se você lembrar lá, o MMC de 6 e 4 dá quanto? Dá 12. Eu não vou ficar perdendo tempo calculando MMC aqui, tá, pessoal? Mas o que vocês têm que fazer é agilizar e calcular a conta. Então, o MMC de 6 e 4 é 12. Eu coloco 12 aqui, 12 aqui. Mesma coisa. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Transformei novamente em duas frações equivalentes. Uma equivalente à outra aqui. Aí é só fazer a conta. 10 menos 3 dá 7. E o denominador se conserva. Então, 5 sobre 6 menos 1 sobre 4 dá 7 sobre 12. Beleza? Vou fazer um outro caso aqui rapidinho, pessoal. E se eu tiver dois números negativos? Ou seja, menos 1 sobre 2, menos 3 sobre 5. Mesma coisa, pessoal. Eu vou fazer, pôr menos aqui, o MMC, que dá 10, né? Entre 2 e 5.
Vou calcular as frações equivalentes, então 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 3 dá 6. O denominador é igual, que é o 10. Como é que eu resolvo aqui em cima? Eu tenho menos 5, menos 6. Lembra lá dos números inteiros? Quando eu tenho dois números negativos que eu estou fazendo uma soma ou subtração, o que eu faço? Conservo o sinal do maior. E se os dois são com sinais iguais, eu somo. 5 mais 6, 11. Então, menos meio menos 3/5 dá menos 11 sobre 10. Ah, pode ter fração negativa? Pode. Porque aí ela já engloba também os números inteiros, que são os negativos. Então, eu posso ter fração positiva, posso ter fração negativa. Nesse caso aqui, ó, menos 5/6 mais 1/4. Eu tenho uma negativa e uma positiva. Eu faço a mesma coisa, ó. MMC dos dois é 12, certo? 12 dividido por 6 dá 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3. Dá menos 10 mais 3. O denominador é igual. Quem que é? Ó? Menos 10 mais 3. Quem que é o maior? O maior não é o 10? Então eu vou usar o sinal do maior. Menos. Sinais diferentes, ou seja, menos 10 mais 3, o que eu faço? Subtraio o maior do menor. 10 menos 3, 7. Então deu também uma fração negativa. Então, tanto para soma como para subtração de frações, eu vou calcular o MMC primeiro para tirar as frações equivalentes. Tirei as frações equivalentes, a soma e a subtração vai respeitar a regra dos números inteiros. Aquele que é maior conserva o sinal, sinais iguais eu somo, sinais diferentes eu subtraio o maior do menor. Tá certo? Então isso aqui vem lá do conceito dos números inteiros. Relembrando aquele conceito dos números inteiros, você consegue calcular a soma de frações aqui tranquilamente. Beleza? Multiplicação, pessoal. Na multiplicação é bem fácil, porque a multiplicação aí sim segue a nossa regrinha padrão. Eu vou fazer o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então a fração que é resultado, 1 vezes 3 sobre 2 vezes 5. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. E é por isso que a gente trata as operações separado. A fração segue uma regra do MMC, a multiplicação não, é um vezes o outro direto. E, professor, e se eu tiver número negativo? Se você tiver número negativo, a gente vai usar a mesma coisa que a gente viu dos números inteiros. Qual que é? Regra de sinal. Então, se eu tenho aqui um número positivo e um número negativo, mais com menos dá quanto? Dá menos. Então, fica menos 5 vezes 1 sobre 6 vezes 4. Então, isso aqui dá menos 5 sobre 24. Então, o produto é tranquilo, pessoal. Segue a regra de sinal e faço de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Olha outros dois exemplos aqui, ó. Dois números negativos. Dois números negativos é como? Menos com menos dá mais. Fica 1 vezes 3 sobre 2 vezes 5. Fica 3 sobre 10. Positivo, certo? Porque menos com menos dá mais. E um negativo com um positivo, menos com mais dá menos. 5 vezes 1, 6 vezes 4, dá menos 5 sobre 24. Beleza, pessoal? Multiplicação, tranquilaço. É respeitar a regra de sinal, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. E para finalizar, pessoal, nossa digníssima divisão. A divisão vai ser, professor, tranquilo também? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo? Não. A divisão não segue essa regra. Por isso que a gente trata cada operação separadamente. Como que vai funcionar a divisão por frações? A divisão por frações vai respeitar uma regrinha bem tranquila, que é a regrinha do quê? Eu vou conservar o primeiro número, transformar num produto e inverter o segundo. Bateu um ponto de interrogação na cabeça aí? Vamos tranquilo. Vamos olhar aqui o primeiro exemplo, ó. 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 5. O que a gente vai fazer? A regrinha que eu contei para vocês. Copio o primeiro, que é esse aqui. O que é divisão vira multiplicação. E aí, o que eu vou fazer com o segundo? Eu vou inverter ele. Então, 3 sobre 5 vai virar quanto? 5 sobre 3. Percebam que eu troquei de posição, ó. O 3 que era numerador virou denominador. E o 5 que era denominador virou numerador. Aí, o que acontece? Vira um produto, pessoal.
Aí é só fazer 5 sobre 6, que é 2 vezes 3. Acabou a conta. Difícil? Não é. Então é só você lembrar que divisão por fração é só você inverter o segundo número. Inverter o segundo, transformou num produto. Aí você faz igual ao produto. Então não tem uma divisão mesmo, regra por chaves, essas coisas. Não tem. É só fazer a inversão e fazer a conta. Olha o de baixo que tem um positivo e um negativo. O que a gente vai fazer? Tem um positivo e um negativo aqui. Mais com menos dá quanto, pessoal? Dá menos. Copio o primeiro, 5/6. Transformo num produto e inverto o segundo. Menos 1/4. Menos 1/4 fica 4 sobre 1. Troquei de posição os dois. 5 vezes 4, 20. 6 vezes 1, 6. 20 sobre 6. Pode o resultado ficar assim? Pode. Mas se você bater o olho nessa fração, o que eu tenho aqui? São dois números pares. Então, na verdade, uma notação das frações que a gente tem é justamente você pegar esses números e transformar na fração equivalente cujo seja o menor valor possível, que eu não consiga dividir um pelo outro, ou ele que não tenha fatores comuns. Por exemplo, se eu dividir em cima por 2 e de baixo por 2, qual que é o resultado, pessoal? Não é 10 sobre 3? O que é esse 10 sobre 3? Ele não é uma fração equivalente a 20 sobre 6? Ou seja, se eu representar o meu resultado 20 sobre 6 ou 10 sobre 3, dá no mesmo. Só que por notação, a gente tenta sempre pegar o menor possível, porque esse aqui, que não dá mais para dividir, né? Eu não consigo dividir 10 por 3, cai numa fração que a gente chama de fração irredutível. Que é uma fração que a gente não consegue mais reduzir, tá certo? Então, a fração irredutível normalmente vai ser a resposta que a gente tem aí dos problemas. Então, tomem cuidado quando vocês fizerem as operações para ver se não dá para dividir o numerador e o denominador por fatores comuns, tá certo? Os outros dois aqui eu vou pular, pessoal, porque é a mesma coisa. E a gente encerra essa aula de frações vendo as 4 operações, soma e subtração, que é tranquilo, usando MMC. O produto é tranquilo também, de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. E a divisão é só inverter a segunda fração. E todas as operações respeitando a mesma regrinha de sinal dos números inteiros. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado. A aula ficou longa, mas ficou o conteúdo completinho para vocês. Beleza? Vejo vocês nas próximas partes de números racionais. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.